Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente chega hoje à aula 24 e vai analisar um pouco de exercícios. Diferentemente das questões anteriores, a gente vai ver exercícios agora aplicados de como é que as bancas pedem para que você estude as questões do modelo ISLM. E aí, lógico, vai ter mais continha, lógico, vai ter mais numerozinho, não é só deslocamento de gráfico, deslocamento de linha. São as questõezinhas mais apuradas. E aí, para começar, uma bonificação para quem vai fazer receita, vamos na lousa. Questão número 1, Receita Federal, auditor fiscal, 2009, prova 3, ISAF. Considere o modelo de determinação da renda com as seguintes informações em unidades monetárias, quando for o caso. C é igual a 100 mais 0,8y, M é igual a 50 mais MY, X igual a 100, G igual a 100, I igual a 200, onde Y é o produto agregado, a gente já viu isso, ou renda agregada, ou produção agregada. C é o consumo agregado, ou função consumo. G são os gastos do governo, também chamados de gastos autônomos. I é o investimento agregado. X são as exportações e M as importações. E Mzinho, M minúsculo, é uma constante positiva. O que a questão quer? Vamos ver na lousa. A questão pede, considerando uma renda agregada de equilíbrio igual a, acho que 900, vamos ver aqui. Que renda é essa? 900, isso. Então, considerando a renda de 900, a propensão marginal a importar. E aí vejam o primeiro susto. Que propensão marginal a importar é essa? Vamos ver na lousa. É justamente esse Mzinho que ele disse ser uma constante. Então, esse M aqui é a propensão marginal a importar. O que eu quero que você compreenda? Primeira coisa, o que é essa propensão marginal a importar? Antes de calcular qualquer coisa, o que é que significa esse coeficiente? Significa o quanto a importação aumenta, dado que a renda aumentou. Então, mesma noção de propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir mede o quanto o consumo aumenta, dado que a renda aumenta. A gente tinha visto até então que a importação era uma variável exógena ou variável autônoma. Qual é a diferença dessa questão? É que ele agora colocou que a importação depende da renda, que a gente já tinha visto nas considerações iniciais, que faria em um extremo maior sentido. Que a gente só está corroborando isso na prova de auditor da Fazenda, auditor fiscal da Receita. O que é que eu preciso, então, para poder resolver essa questão? Eu preciso colocar essas informações e descobrir quem é a propensão marginal a consumir. Não tem dificuldade. Vamos na lousa. Vejam só, o que é que eu preciso saber para poder responder isso? Vou mandar aqui. Preciso saber que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Mercado de bens e serviços. Isso aqui representa as interações no mercado de bens e serviços. É o que está postado aqui. Então, quem é a função consumo? A função consumo é 100 mais 0,8y. Então, y é igual a 100 mais 0,8y. Quem é i? Mais i, 200 unidades monetárias, mais 200 mais g. Quem é g? G, 100 unidades monetárias, mais, quem é x? Vamos voltar aqui. X, 100 unidades monetárias, menos m, que agora é uma expressão. M vai ser dado por 50 mais mzinho y. Então, isso aqui vai ser 50 mais my. Uma coisa importante aqui para que você comece a compreender a resolução. O investimento foi considerado como uma variável exógena. Não se colocou taxa de juros nessa elaboração. Então, fica muito mais simples. Ele só quer saber qual é a propensão marginal a importar. E aí, nesse caso, considerou que não precisa de taxa de juros. Como é que eu resolvo isso? Vamos ver na lousa.
Ele diz que a renda de equilíbrio Y é igual a 900. O que eu vou fazer agora? Onde tiver Y, tem Y. Aqui, aqui e aqui. Eu vou substituir por 900. Então, Y vai ser 900 igual a 100 mais 0,8 multiplicado por 900 mais 200 mais 100 mais 100 menos 50, né? Menos multiplicado por mais 50, menos M multiplicado por 900. E aí, daqui para frente, tudo vira uma equação do primeiro grau. Eu só preciso descobrir quem é M. Aí é só fazer as continhas, vamos fazer na lousa, é bem facinho. Eu vou ter que isso aqui vai ser 900 será igual a 100 mais 0,8 vezes 900, 720, mais 200, 200, 200, 400, menos 50, mais 350, menos 900 M. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Vamos pegar e fazer uma continha aqui simples. O que é que eu preciso observar? Eu preciso botar tudo para o lado de lá para poder isolar a minha conta. O que é que eu tenho? 900 menos 100 menos 720 menos 350 é igual a menos 900 M. Quanto é que vai dar isso aqui? 900 menos 100 menos 720 menos 350 vai ser igual a menos 270, vai ser igual a menos 900 M. Quem é que vai ser M? M vai ser menos 270 dividido por 900. Isso aqui vai ser igual a... vai ser menos com menos, não é isso? 0,3. Então, a propensão marginal a poupar dessa economia é de 0,3. Na lousa, a alternativa correta é a alternativa D. Super simples, no final assusta, mas é somente colocar na formulação correta. O que é que eu tenho que compreender nessa questão? Eu tenho que compreender, primeiríssimo ponto, que ele pede para a pensão marginal a poupar, que é o que talvez poderia complicar a sua vida, e é para a pensão marginal a poupar. É justamente o coeficiente da importação, que depende da renda, ou seja, o quanto a importação aumenta, dado que houve uma variação na renda. Essa propensão marginal a poupar, ela é positiva, mas diferente da propensão marginal a consumir, ela não tem uma lei psicológica fundamental que fundamente se ela vai ser maior ou menor que 1, nada disso. Então, não tem nenhuma lei que determine qual vai ser a propensão marginal a poupar. O que eu preciso considerar ainda nessa questão, que ele facilitou demais a vida da gente, porque ele botou investimento autônomo, ele botou investimento simplesmente igual a 200 e não colocou taxa de juros. Mais na frente, a gente vai ver o que é que as questões analisam quando elas botam a taxa de juros. O que mais eu preciso observar, e aí é bem importante, que a função importação ela vai entrar toda negativa. Então, vai ser menos importação. Quem é importação? É 50 mais MY. Então, vai entrar menos, parênteses, 50 mais MY. Ele deu a renda, acabou o problema. O problema vira só o algebrismo. Então, eu vou só substituir a renda de equilíbrio, que é 900, em todos os coeficientes que são relevantes, e encontrar quem é a propensão marginal a importar. Nesse caso, 0,3, o gabarito é a letra D. Fica aí a resolução. Mais uma questão de continha, vamos ver na lousa. Qual é a questão que diz aqui? Diz o seguinte: seja uma economia onde o gasto do consumo é igual a 100, essa questão foi da Casa da Moeda, analista de finanças 2005, Banca da Gran Rio. Como vocês já sabem, principalmente o pessoal que fez curso em micro comigo, as questões da Gran Rio têm erros. Esse erro aqui é essa questão para poder resolver, a gente precisa eliminar o erro denunciado. Já explico qual é. Então, seja uma economia onde o gasto com consumo C é igual a 100,
O gasto com investimento privado, I, é igual a 50, e os gastos iniciais do governo, G, são iguais a 30. Assumindo que a propensão marginal a consumir é de 0,8 e que a alíquota do imposto de renda é de 0,4. Se os gastos do governo dobrarem, política fiscal expansionista, o novo nível de equilíbrio do produto será igual a... Vamos ver na lousa. O que é que eu preciso compreender? Diz que o gasto com consumo é igual a 100. Diz que, vou botar aqui, sublinhado, o investimento privado é 50, os gastos iniciais do governo são de 30, a propensão marginal a consumir é de 0,8 e a alíquota do imposto de renda é de 0,4. O que é que ele considera é se houver uma multiplicação por 2 dos gastos do governo, qual é o novo nível de equilíbrio do produto. Para resolver isso aqui, não tem dificuldade. Como é que eu resolvo? Primeira coisa, vou dizer que a renda será igual a C mais I mais G mais X menos M. Não falou de exportação e de importação, tudo isso aqui vai para zero, zerou tudo. Então, eu tenho que Y é igual a C mais I mais G. Veja que facinho ficou. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar as informações que estão no enunciado e colocar aqui embaixo. Vamos ver na lousa como é que a gente resolve isso. Vamos só colocar aqui um slidezinho para ficar mais tranquilo. Então, Y é igual a C mais I mais G. Ele fala algumas informações importantes. Que o gasto do consumo, o gasto com consumo é de 100. E aí, vejam só. Aqui vai a primeira observação. Para que a gente encontre o gabarito dessa questão, eu preciso considerar que os gastos do governo, os gastos de consumo que ele fala aí, são os gastos com consumo autônomo. Então, ao invés de ser C, vamos ver na lousa, a alternativa que torna a questão coerente é que C0, ou o consumo autônomo, é de 100 unidades. Ele diz ainda que a propensão marginal a consumir é de 0,8, não é isso? Vamos voltar aqui. A propensão marginal a consumir é de 0,8 e o imposto de renda, ou a alíquota do IR, é de 0,4. 0,4, 0,6. É de 0,4. O que é que eu vou compreender nesse caso aqui? Eu vou compreender que, nessa análise, o investimento é de 50 e os gastos do governo iniciais são de 30. O que é que ele quer? Ele quer saber qual vai ser o novo nível de renda agora, quando os gastos, ou o gasto linha, foi igual a 2 vezes G. Como é que eu formulo isso? Simples. Y vai ser igual. A gente já sabe agora que o que ele chama de gasto com consumo é, na verdade, o consumo autônomo, 100 mais propensão marginal a consumir, 0,8. O que eu preciso compreender agora? Ele colocou uma alíquota de imposto de renda. Na questão, tem uma alíquota de imposto de renda, eu vou precisar trabalhar não com renda total, mas com renda disponível. E aí, quem é a renda disponível? É a renda total menos o imposto. Que, nesse caso aqui, incide sobre a renda. Então, a minha renda disponível vai ser igual a minha renda total menos uma alíquota, que eu vou botar um símbolozinho aqui grego, multiplicado pela renda. Então, é isso aqui. Como é que eu resolvo aqui? Eu vou colocar 0,8 para pensão marginal a consumir Y menos 0,4 Y. Então, só para que você situe o que foi que eu fiz até agora. Coloquei a função consumo dentro da função. Como é que eu coloquei essa função consumo dentro da função?
100 consumo autônomo, mais 0,8 propensão marginal a consumir. Tem imposto de renda, então qual vai ser a minha renda disponível? Vai ser a minha renda total menos o que eu estou pagando em imposto de renda. O que é que eu estou pagando em imposto de renda? É 0,4 multiplicado pela renda bruta. Então, o que foi que eu fiz? Eu somente substituí o tributo, a tributação, que seria um valor constante, digamos, de 100 ou 200 ou 500, por uma alíquota que incide sobre a renda, nesse caso 0,4 multiplicado por Y. Que mais eu preciso compreender, o que mais eu preciso colocar ali? O investimento e os gastos do governo, para ficar mais simples, o investimento 50, gastos do governo 30, como ficou apertadinho, vamos escrever logo 80. Na lousa, Y mais G mais 80, Y igual a 50, G igual a 30. Então, feito isso, o que é que eu preciso resolver agora? Eu vou resolver para achar quem é essa renda de equilíbrio. Vamos fazer. Y é igual a 100. O que é que eu tenho aqui? Mais 0,8. Y menos 0,4Y vai ser 1 menos 0,4, 0,6. Y mais 80. Como é que eu resolvo isso aqui? Y é igual a 100 mais 80, 180, mais 0,48 Y. Como é que eu resolvo isso aqui? Vou pegar esse Y aqui e vou mandar para cá. Então, Y menos 0,48 Y é igual a 180. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que vai ser Y 1 menos 0,48 é igual a 180. 1 menos 0,48 vai ser Y multiplicado por 0,52 é igual a 180. Y vai ser igual a 180 dividido por 0,52, que vai ser igual a 346,15. Esse aqui é o resultado da minha renda inicial. Então, qual é a dificuldade que existe nessa primeira questão? É simplesmente a implementação do imposto de renda. Coloquei imposto de renda, aí eu vou botar lá multiplicado pela renda, tirar imposto de renda, trabalhar com renda disponível e aí achar o nível de renda inicial. Mas vejam, a questão não pede o nível de renda inicial. Ela pede para quanto a renda vai se os gastos do governo dobrarem. Vamos na lousa. A questão está pedindo para saber qual é a renda, qual será a renda final, para quanto essa renda inicial vai, qual será a renda final se houver uma duplicação dos gastos do governo. Só para que vocês vejam uma coisa. Se a gente fosse procurar aqui, não tem 200, não tem 346, nós diria, não, a questão está errada. Não, a gente só fez a primeira parte da questão. Então, essa questão ela acaba sendo boa, apesar do erro do gasto do consumo, porque ela não induz você ao erro. Na pressa, você pode querer botar 346,15 e achar um resultado errado. Como é que eu completo isso? Vamos na lousa. Eu vou complementar isso. Vamos inserir mais um slide aqui. Com o multiplicador dos gastos do governo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu resolvo esse multiplicador dos gastos do governo? Eu vou dizer que delta Y é igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir delta G. É isso aqui, é com isso aqui que você está acostumado a analisar. Mas veja, a gente vai fazer isso aqui sempre que houver, sempre que não existir alíquota de imposto de renda. Quando existir a alíquota do imposto de renda, esse multiplicador diferencia. Porque a propensão marginal a consumir agora dependerá do quanto vai ter de imposto de renda. Na lousa, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho o multiplicador dos gastos do governo, que depende agora de um imposto de renda, eu vou sair dessa condição inicial para uma outra.
eu vou dizer que a variação da renda vai ser igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, multiplicada pela alíquota do imposto de renda, aí sim, multiplicado pela variação dos gastos. Por que eu tenho que compreender isso? Porque agora, quando a renda aumenta, quando os gastos aumentam, isso vai implicar no aumento da renda, lembra do efeito? Esse aumento da renda vai virar aumento do consumo, mas o aumento da renda não vira todo o aumento do consumo. Uma parte do aumento da renda vai para o imposto de renda. Como é que eu vejo isso na lousa, para ficar bem claro? Eu tenho uma variação aqui, o aumento dos gastos do governo, vamos colocar aqui de vermelho. Esse aumento dos gastos do governo influencia o aumento da renda. Esse aumento da renda influencia o consumo. Era esse o raciocínio que a gente tinha visto até então. O que aconteceu aqui? Os gastos aumentaram aqui, vamos botar de forma agregada. Isso vai levar, vamos passar de verde, a um aumento da renda. Isso levou a um aumento do consumo. Mas isso levou também a um aumento do imposto. Então, nesse caso, como há um desvio do efeito, o efeito não é totalmente integralizado pelo consumo, porque a parte volta para o governo, eu tenho que no multiplicador mostrar isso. E aí eu vou apresentar isso multiplicando a minha propensão marginal a consumir pela minha alíquota do imposto de renda na lousa. O que vai acontecer é o seguinte, é que eu agora, ao invés de colocar, aliás, vai ficar mais fácil ainda, isso aqui está errado. Ao invés de colocar a alíquota do imposto de renda, deixa eu só apagar aqui para ajeitar, eu vou colocar, aliás, cor de rosa, vai ficar tudo igualzinho, 1 menos a alíquota do imposto de renda. Ficar, agora sim, está certinho. Multiplicado por ΔG. O que é que está acontecendo nesse caso agora? Eu tenho que a renda afeta a propensão marginal a consumir e também afeta a alíquota do imposto de renda. Então, quanto maior for a alíquota do imposto de renda, menor será o efeito da variação dos gastos do governo sobre a renda da economia. Vamos ver na lousa. Como é que eu consigo responder essa questão? Eu vou ter aqui ΔY, que eu não sei ainda quem é, vai ser 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir 0,8 multiplicado por 1 menos 0,4 ΔG. Como os gastos do governo dobraram e eu tinha que o gasto inicial era de 30, então G0 é 30, G final vai ser de 60, a variação dos gastos do governo vai ser de 30 unidades. Então, vamos multiplicar isso aqui por 30. Como é que eu vejo o efeito sobre os gastos, sobre a renda derivada de uma política de gastos do governo, quando eu tenho o efeito de imposto de renda? Eu vou ter que ΔY vai ser igual a 1 sobre 1 menos 0,8, que multiplica 1 menos 0,4, 0,6 vezes 30. O que eu vou ter? Que ΔY é igual a 1 sobre 0,52, ou seja, 0,6 multiplicado por 0,8, 0,48, 1 menos 0,48, 0,52 multiplicado por 30. Isso aqui vai gerar uma variação na renda de 57,69. Então, isso aqui é o quanto a renda vai variar, dado que houve uma multiplicação por 2 dos gastos do governo. E aí, finalmente, para resolver a questão, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual será a nova renda. Como é que eu faço isso? Simples, simples. Vamos ver na lousa. Vou colocar aqui mais um slide. Eu tenho que a variação de Y é 57,69. E eu sei que a variação de Y é Y final menos Y inicial. Ou seja, 57,69 é igual a Y final, que é quem eu quero, menos Y inicial, que é de 346,15. Nesse caso, Y final vai ser
346,15 mais 57,69, o que implica que a renda final da economia vai ser, vamos ver aqui qual é a alternativa, só para simplificar a conta, 403,85, vamos voltar lá. Isso aqui vai ser igual a 403, vamos só conferir aqui na calculadora, que de cabeça eu não faço mais nada. 346,15 mais 57,69. Isso aqui vai ser 403,84. A alternativa correta, a gente já marcou na lousa. A alternativa correta é a letra C. Por aproximação de 1 centésimo, não tem problema. Então, vejam, a gente passou 2 aulas só vendo a matemática da coisa. Não é difícil. Quais foram os graus de dificuldade que existiram nessas duas questões? Tanto na questão 1 quanto na questão 2. Na questão 1 foi o surgimento da propensão marginal a consumir, a propensão marginal a importar, que não tem nenhuma dificuldade, é bem simples o raciocínio. Na segunda questão, o raciocínio foi um pouquinho diferente, porque agora surgiu a alíquota do imposto de renda. E quando eu tenho uma alíquota de imposto de renda, eu tenho uma redução do efeito da política fiscal. Porque uma parte do efeito da variação da renda não vai virar consumo, vai virar arrecadação de imposto. Com essas duas questões, não dá mais tempo de a gente resolver mais nada. A gente termina a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai ver mais deslocamentos agora da curva LM. A gente se encontra em breve. Até lá.